Afinal, ciúmes é saudável? E ele é certeza de que a pessoa te ama de verdade? Se for um pouquinho, pode ser bom? Já queria falar que, quando você joga ciúmes no Google, tudo que aparece de pesquisa, quase tudo, é como controlar ciúmes. E se você duvida de mim, joga você também. Então, eu acho que isso já começa a responder mais ou menos a pergunta. Afinal, se as pessoas querem controlar o ciúmes delas, talvez não seja uma coisa tão boa assim, porque as pessoas não procuram como controlar o amor, como controlar a felicidade, como controlar o orgasmo, tá? E por muitas conversas que eu já tive com pessoas falando sobre ciúmes, por eu ser uma pessoa muito liberal e que gosta de falar sobre relacionamento, e por posts no Facebook principalmente também, eu já vi muita gente falando que ele é algo muito bom e faz bem pra relação, e é natural, e é saudável, e é aquilo tudo, e começa a romantizar, e inclusive fazer aquelas piadinhas de Facebook que eu não suporto, confesso. Mas calma que eu já vou explicar por que eu penso isso, então não fique bravo comigo, beleza? Também tem outras pessoas que acham que, ok, ciúmes não é algo, nossa, que incrível, vou romantizar, vou achar tudo isso. Só que quando conversa comigo, mais cedo ou mais tarde, na conversa, que tá indo super bem, solta aquela pérolazinha de... Ah, mas se for só um pouquinho de ciúmes, até que não é tão ruim assim. Até que ciúmes, se for controlado, pode ser um pouquinho bom. Com isso, acho que já dá pra perceber que eu acho ciúmes uma merda. E é disso que eu vou falar nesse vídeo, então. O que é ciúmes pra mim, Luke Spike, pessoa que tem uma relação muito liberal, como vocês podem ver nos outros vídeos do canal, e que, querendo ou não, tem que lidar com esses ciúmes e com esses temas o tempo todo, não só na minha relação, mas nas conversas com outras pessoas que pedem ajuda, ou que até conversam comigo no cotidiano quando me conhecem e são amigos. Ciúmes representa que, ao meu ver, você tem medo de perda, você tem falta de confiança na sua relação ou no seu parceiro. É um apego, e apego no sentido ruim da coisa, de modo que faz mal pra você, causa uma dependência, inclusive. E, por vezes, também a falta de autoestima. Ou seja, eu acho que ela nem sempre, esse problema dos ciúmes nem sempre tá ligado no outro, mas até mesmo em você que não tem a autoestima tão boa, a ponto de se sentir suficiente pra pessoa e começar a achar que ela vai querer ficar com outras pessoas por conta disso. Ou seja, é um efeito colateral, muitas vezes. E eu considero que o ciúmes é efeito colateral de coisas ruins, e não uma coisa natural. E aí vem essa questão que tantas pessoas abordam por aí, quando se trata de desconstruir ou não os ciúmes, que é algo natural. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente da maioria das pessoas, porque muitas pessoas usam a comparação de ciúmes num relacionamento com os ciúmes do irmão, por exemplo. Desde criancinha existe esses ciúmes entre irmãos, ou então os ciúmes de amizade. E com isso fala que é natural por aparecer na infância já, e ninguém aprender isso quando criancinha. Só que eu mesmo tenho questões quanto a isso, e não, eu não posso falar que tipo, não, que é mentira, que tá tudo errado, porque eu não sou estudioso dessa área, e eu tô contando as minhas experiências com isso, que eu aprendi, e eu acho que isso é socialmente construído. Mesmo desde pequenininho a gente aprende a valorizar esses ciúmes, a sentir esses ciúmes através de outras coisas, que pode vir desde egoísmo e dividir brinquedos, ou de querer atenção dos pais mais do que o seu irmão, até coisas como experiências ruins passadas em outras relações que você já teve, que acabam criando na sua cabeça uma fixação de que você vai ser traído novamente, por exemplo, e acaba gerando um ciúmes desenfreado. Isso não quer dizer que, pra mim, pelo menos, as pessoas não tenham ciúmes, nasçam sem ele, e que exista pessoas realmente que não sintam nada, zero ciúmes. Também já teve conversas com pessoas que falaram isso pra mim, e até teve uma época da minha vida que eu falava isso, mas como forma de querer projetar isso pro mundo como se fosse real, mas não era real. Eu queria me convencer e convencer as pessoas de que eu nunca senti ciúmes na minha vida. E sim, eu já senti ciúmes, não é porque eu sou uma pessoa muito ciumenta, porque eu trabalho isso muito bem, que eu nunca senti, que eu nunca vá sentir. Mas esse não é um vídeo que eu vou falar sobre como lidar com esses ciúmes, como controlar ele, mesmo porque eu tô adentrando a esse tema ainda. Então se você se interessa por lidar melhor com seus ciúmes, vai ter mais vídeos no canal sobre isso, fica ligado. Mas o que eu penso com isso é que o ciúmes ele é meio que um quadro com vários sintomas, é como se fosse uma doença. Eu não tô exatamente falando que é a mesma coisa, é só uma comparação minha, beleza? Mas é como se fosse uma doença tipo depressão, por exemplo, onde você sente vários sintomas. E isso causa um mal-estar e causa coisas como você não ter fome demais, ou então não conseguir sair da cama e coisas do tipo, não conseguir trabalhar.
E eu vejo os ciúmes como sendo uma coisa meio que comparável, parecida a isso, apesar de não estar falando que é uma depressão ou necessariamente uma doença psicológica. Com isso, eu entro numa questão que eu acho muito importante trazer nesse vídeo, que é: se você sente muito ciúmes pelo seu parceiro e acha que ele pode te trocar por alguém, que ele pode achar alguém que é melhor do que você, que ele pode encontrar alguém que traz coisas pra ele que você não traz, em que momento você se convenceu na sua vida de que você é 100% suficiente pra ele? Quem te disse isso? E se ele te disse isso, por que você acreditou? Afinal, eu acho que ninguém é suficiente, 100% suficiente um pro outro. Ninguém supre o seu parceiro 100% na relação. E não só parceiro, mas um pai não é 100% suficiente para um filho, uma mãe, uma amizade, nada. Ninguém é perfeito para ser 100% suficiente para alguém. Então, eu não tô aqui te incentivando e tentando te influenciar a ter uma relação aberta, um poliamor, apesar de isso ser uma boa solução. E é por isso que é um dos motivos que eu vivo essas coisas. Mas pra abrir a sua mente mesmo, de caso você escolha continuar numa relação monogâmica, caso você tenha ela, você tem que estar ciente de que, apesar disso, a pessoa não vai te suprir 100%. E ela provavelmente vai buscar coisas que não tenham em você e outras pessoas. Que caso seja uma relação fechada e ela respeite isso, provavelmente vai ser em amizades ou coisas do tipo. Se você acha então que você é dono do seu parceiro, porque você namora ele, porque você é casado com ele, porque você tá pouco ou muito tempo com ele, porque você ama muito ou pouco ele, foda-se o motivo. Você acha que você é dono, que você manda na vida dele, isso é 100% possessivo da sua parte, é extremamente possessivo. E só mostra como você não aprendeu a lidar com as relações até hoje, independente da sua idade. Muitas vezes o outro até pode concordar que é bom por costume, mas se você cutucar muito a feridinha dele, vai acabar saindo mais cedo ou mais tarde toda aquela pressão que esses filmes podem causar em vocês. A partir do momento então que você fica fazendo piadinhas no Facebook ou no cotidiano mesmo, fora da internet, sobre ciúmes, como se fosse uma coisa engraçada, divertida, boa, benéfica ou qualquer coisa do tipo, você está reforçando isso para pessoas que vivem os ciúmes do parceiro, sofrem com isso, talvez até tenham uma relação abusiva e sejam caladas por conta disso e tentem meio que aceitar e lidar com isso de forma normal. Então elas meio que se sentem pressionadas a tratar isso de uma forma natural e a rir dessas piadas e até, quem sabe, fazer elas também como uma forma de tentar aceitar algo que está prejudicando elas. Acho que partir disso, que é um ciúmes talvez até controlado e leve numa relação, para um ciúmes obsessivo que pode até se tornar uma doença, não é muito difícil. E não, eu não tô falando que você que controla bem seus ciúmes ou seu parceiro vai acabar caindo no ciúmes compulsivo, obsessivo e doentio. Mas eu acho que incentivando esses ciúmes e usando ele de uma forma positiva, como se isso fosse possível, pode ser que chegue momentos da vida em que isso vai começar a se agravar e se agravar e se agravar, até quem sabe sem motivo, e tem chance de que isso aconteça e isso vai prejudicar a sua relação. Então eu acho que é até uma questão que eu gosto de levantar sempre, de que se o ciúmes é realmente algo bom, por que as pessoas reclamam tanto dele? Por que as pessoas choram tanto por ele? Por que as pessoas brigam tanto por ele? E por que tantas relações terminam por conta dele? Afinal, eu duvido que você não conhece pelo menos um casal que você já viu junto no passado e que hoje em dia terminou por conta dos ciúmes. E se no começo da relação você ou seu parceiro tinham um ciúmes leve, porque era aquela insegurança antes do namoro, pode chegar em um momento do seu casamento, por exemplo, caso você case com essa pessoa, e que esse ciúme está em níveis astronômicos, e que você ainda está tentando aceitar isso que nem você aceitava no começo da relação. Ou seja, pode partir para uma relação abusiva, sem que você perceba muitas vezes, e eu acho que até é uma questão que dá pra gente abordar em outros vídeos, quem sabe no futuro, sobre esse lance da relação abusiva não ser percebida pela pessoa que tá sofrendo ela, ou não querer ser aceita. E por mais que os amigos falem isso, a pessoa não concorde. Caso a pessoa, então, por outro lado, não seja desse tipo que lida bem com esses ciúmes e consegue engolir esses sapos todos, como eu, e mais cedo ou mais tarde se descontrola, a traição pode acontecer. Não tô falando que eu traio mesmo porque em outros vídeos já falei sobre as minhas visões de traição, os meus tipos de relacionamento, e que inclusive eu nunca traí nessa vida. Mas por quê? Porque eu nunca me submeti a ciúmes e nem tentei ficar aceitando coisas que eu não concordava. Eu sempre deixei isso muito claro para os meus parceiros que eu tive até hoje. E sempre também soube lidar muito bem com meus sentimentos e racionalizar eles quando necessário. Só que, se você tá controlando demais o seu parceiro, tendo ciúmes de coisas babacas e banais, como não deixar a pessoa olhar pra outra na rua, ou por exemplo na praia, quando vê uma mulher ou um homem de biquíni ou sunga,
não deixar conversar com outras pessoas, quem sabe até restringindo o círculo social e de amizades dela, e por aí vai, essa pessoa começa a ficar com tanta energia contida, e ao mesmo tempo com mágoas, com raiva, com decepções, e com uma vontade contida não só sexual, mas com a vontade de se soltar na vida, que isso pode reforçar uma traição. Não tô falando que a traição é algo bom, é algo certo, e que eu vá defender a pessoa que te traiu. Mas caso a pessoa tenha te traído por conta do seu ciúmes excessivo e por você ser extremamente controlador, eu não acho que só ela tá errada e ela nem a principal errada, é você. Vou finalizar então esse vídeo depois de criticar tanto os seus ciúmes, falando que isso é 100% comodismo. Se você ainda quer, depois disso tudo, continuar mantendo seus ciúmes e valorizando ele, você quer ficar sentado na merda e achar que ela tá quentinha e confortável. Então, eu não tô falando que você tem que magicamente, pronto, passou os ciúmes. Mas que você tem que, aos poucos, não que você tenha porque você não é obrigado a nada, né? Isso aqui é o meu vídeo, você tá assistindo porque você quer. Mas que a minha visão é que as pessoas deviam e poderiam, inclusive seria muito melhor para o mundo, se elas deixassem esse comodismo de lado e começassem a questionar os ciúmes dela, a tentar desconstruir ele, a tentar entender por que elas sentem e a reconhecer que ele não é tão bom assim quanto elas muitas vezes acham que é, e nem tão simples, bobo, ou engraçadinho, fofinho, ou qualquer merda do tipo, quanto elas reforçam nas redes sociais. Se você ama muito seu parceiro ou sua parceira e quer garantir que ele te ama de volta, controlando eles e com os ciúmes, quer dizer que você não se sente seguro nessa relação. Ou seja, o problema não é os ciúmes. É uma falta de segurança na relação que pode vir de outros problemas, que pode ser relações passadas ou pode ser nessa própria relação, problemas que já aconteceram. Se você ficou incomodado com as coisas que eu falei e quer aprender a lidar melhor com isso, então, como eu já falei, vai ter um vídeo no canal falando sobre como eu lido com meus ciúmes, como eu aprendi a tratar sobre isso. E o que eu tô tentando conseguir aqui é que você tenha uma relação melhor e que as pessoas externas à relação, como eu, parem de sofrer por conta dos seus ciúmes excessivos. Beijo pra quem assistiu até o final e até a próxima.